Isso é culpa de Amandinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, radioatividade, né, que a gente vai estudar agora, ele fala de fenômenos que acontecem no núcleo. Aí eu peguei e botei uma palavrinha, que o Reginho até perguntou, falou assim, poxa, vai falar uma coisa que vamos diferenciar. Quando eu falo de reatividade, eu estou falando de fenômenos de eletrosfera. Então quando eu falo, ó, fulano é reativo, fulano gosta de reagir, fulano é mais reativo do que o outro. Eu estou falando de situações que envolvem a eletrosfera, tá certo? Então, reatividade, fenômenos de eletrosfera. Radioatividade, fenômenos de núcleo. De repente aparece lá no meio da tua prova um negócio desse aí, o aluno pega, poxa, eu me passei legal. E assim, eu pensei ali, eu li, achando que estava falando de radioatividade, mas na verdade era reatividade. Então, quando eu sou reativo, eu tenho problemas na eletrosfera, e esses problemas na eletrosfera, vamos brincar assim, se curam através de ligações. Então, vamos dar um exemplo. Os elementos do grupo 1A da tabela periódica são reativos. Os gases nobres não são reativos. Mas não impede de um gás nobre ser radioativo. Porque o problema da radioatividade é problema de núcleo. Então o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar fenômenos nucleares. Os fenômenos nucleares, eles decorrem de uma instabilidade nuclear. Assim como você, quando estuda ligações, você fala assim, as ligações estão acontecendo porque os átomos apresentam uma instabilidade na eletrosfera. Então alguns vão ganhar elétrons, outros vão perder elétrons, outros vão compartilhar elétrons, tudo isso buscando uma estabilidade da eletrosfera. Outros vão movimentar as partículas que estão no núcleo no sentido de melhorar a sua organização nuclear. E essa organização nuclear é o que nós chamamos de... essa busca da organização nuclear é o que nós chamamos de radioatividade. A pergunta que surge então é: e o que é que faz de determinados núcleos estáveis e de outros instáveis? Perfeito? O que é que faz com que um núcleo seja estável? O que é que faz com que um núcleo seja instável? Os núcleos instáveis, nós podemos chamar assim, ó, radionuclídeos. Então, quando ele usa o termo radionuclídeo, ele está falando de um núcleo que é radioativo. Eles usam o termo também radioisótopo, porque isótopos são os diversos tipos de átomos de um mesmo elemento. Então ele fala, o mesmo elemento pode ter isótopos que são radioativos e isótopos que não são radioativos. Aqueles isótopos que são radioativos nós chamamos de quê? De radioisótopos. Então se eu viro para você e falo, olha gente, vou pegar um átomo aqui. Aí o aluno, que já sabe o que ele tem que ouvir, ele vai, quando você pegar um átomo, assim, você vai falar de eletrosfera ou de núcleo? Ele fala, vou falar de núcleo. Aí a pessoa fala assim, tá, você pegou um átomo, esse átomo apresenta núcleo radioativo ou não radioativo? Olha a dúvida que você tem. Agora se eu chego logo e falo assim, gente, eu peguei um radionuclídeo. Você pegou um núcleo que é radioativo. Gente, eu peguei um radioisótopo. Não precisa mais ficar dando explicação. Eu já estou falando, sendo bem claro. Eu estou pegando uma estrutura que apresenta um núcleo e esse núcleo apresenta instabilidade. E se ele apresenta instabilidade, ele é um núcleo radioativo. O que é que ele vai fazer então, né, para estabilizar? Vai fazer ligações? Não. O processo de busca da estabilidade se dá através de emissões. Então nós vamos fazer as emissões radioativas, mas voltemos numa pergunta aqui que a gente tinha feito. O que é que faz com que os núcleos sejam instáveis e outros sejam estáveis? A resposta hoje que a ciência daria para você é o seguinte: o que faz um núcleo ser instável é uma relação entre o número de nêutrons e o número de prótons que não é uma boa relação. A ciência natural ela é compreendida por observação da natureza. Então a gente observa a natureza e a partir dali a gente fica buscando padrões. Muitas vezes a gente tem uma capacidade intelectual para entender os padrões da natureza. Muitas vezes a gente não tem condições intelectuais para entender o padrão da natureza. Há um tempo atrás, né, falava-se em ondas eletromagnéticas, então as pessoas falavam, pá, beleza, onda eletromagnética. Aí algumas mentes conseguiam alcançar essa coisa de onda eletromagnética. O tal do Einstein pega e fala em ondas gravitacionais. Aí o pessoal, pá, bora ver se a gente consegue. Olha, eu entendo, é lógico tudo, mas não consigo visualizar. Aí o cara pega anos e anos depois, mais de 100 anos depois, o cara vai lá e descobre, ó, tá vendo aquelas ondas que o cara tá falando? Realmente elas existem. Então a gente faz muito esse processo de contemplação da natureza. E vai buscando essas leis da natureza. Então, baseada na observação,
Olha o que foi que eles perceberam. Eles perceberam que os núcleos, veja, eu não estou falando do elemento, porque o elemento é formado por vários isótopos. Existem isótopos que são radioativos e isótopos que não são radioativos. Então, quando eu falo um elemento, eu generalizo. Também pode virar assim e falar assim, ó, as pessoas, peraí, você não pode pegar e falar as pessoas, tem que falar as pessoas que fazem aquilo, as pessoas que não fazem aquilo. Agora, na época de eleição, está muito comum você pegar e rotular. Então, você fala assim, o eleitor de fulano. Aí o cara fala assim, não, eu sou eleitor de fulano e eu não sou assim. Mas, eu sou eleitor de Beltrano. Eu sou eleitor de Beltrano, mas eu não sou assim. Então, a mesma coisa acontece ali nessa analogia que eu estou fazendo, quando você pega e fala de um elemento. Pô, assim, eu tenho um hidrogênio. Você fala, tá, mas o hidrogênio tem vários isótopos. Esses isótopos, alguns são radioativos, outros não são radioativos. E aí, como é que vai funcionar? Aí eu tenho carbono, eu tenho urânio. Então, falar elemento aqui é generalização. O que ele está dizendo para a gente é, pegaram vários isótopos e perceberam um detalhe. Que os isótopos mais abundantes no universo, eles tinham uma relação entre o número de nêutrons e o número de prótons igual a 1. Tudo beleza? Ou seja, o número de nêutrons era exatamente igual ao número de prótons. São aqueles isótopos que vocês, quando estão fazendo um exercíciozinho daquele negócio, quantos prótons tem, quantos nêutrons tem, mas vocês encontram. Exemplo, oxigênio, 8 e 16. Aí alguém vai e pergunta para você, quantos prótons ele tem? Tem 8. Quantos núcleos ele tem? Ou seja, o número de prótons e nêutrons. Tem 16. Quantos nêutrons ele tem? 8. Aí você fala, o número de prótons é 8 e o número de nêutrons também é 8. Então, se eu fizesse uma relação entre o número de prótons e o número de nêutrons, daria quanto? Daria 1. Esses são os elementos, são os isótopos mais abundantes que nós temos. Aqueles que a relação dá igual a 1. Só que à medida que você vai aumentando o número de prótons, o número de nêutrons começa a aumentar em uma ordem meio que diferente. Começa a acontecer isso. Aí você já vai fazer alguns exercícios e nesses exercícios aparecem isótopos assim. Isso não é mais ou menos assim a brincadeira. Quantos prótons ele tem? 26. E quantos nêutrons ele tem? Tem 30, você já não está batendo, tá vendo? O número de nêutrons já começa a ficar maior. E aí eles perceberam que, olha, o número de nêutrons começa a aumentar e você ainda tem isótopos que são bastante abundantes. Só que chega uma hora que o número de nêutrons aumenta demais. E esse aumento no número de nêutrons traz problema para o núcleo. Então eu tenho número de nêutrons igual ao de próton. Eu tenho número de nêutrons maior do que o de próton. Eu tenho número de nêutrons bem maior do que o número de prótons. Quase chegando ao dobro. Aí você começa a ter o quê? Fenômenos de radioatividade. Então, o que é que gera a radioatividade? Uma relação não favorável entre o número de nêutrons e o número de prótons. Assim, então de nêutrons, não, pode acontecer situações assim, Nessa região aqui, o número de nêutrons é menor do que o número de prótons. O que é que normalmente se observa como condições para radioatividade? Número de nêutrons bem maior do que o número de prótons. Número de prótons maior que o número de nêutrons. O que é normal não ter radioatividade? Número de nêutrons igual ao número de prótons e o número de nêutrons um pouco maior do que o número de prótons. Aí ele vai perguntar para mim, não vai te perguntar nada. Ele só quer que você entenda que os fenômenos nucleares, eles advêm de problemas na quantidade de nêutrons e na quantidade de prótons, tá? Então vai ser comum você pegar e fazer o quê? Poxa, tem nêutron demais, então emite nêutron. Bora arrumar um jeito de tirar os nêutrons daqui. É como se tivesse essa sala de aula tivesse cheia de partículas e essas partículas estão trazendo problema. Então bora arrumar um jeito de pegar e mandar essas partículas para fora? Ou bora arrumar um jeito de pegar e botar mais meninos para fora? Bora pegar e trazer meninas da sala? Mas peraí, seria interessante também mandar menino junto com menino. Então essas emissões que a gente vai ver no instante são exatamente buscas que esse núcleo tem para fazer o quê? Para vir para uma condição de estabilidade. Melhorar a sua relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Até aqui, beleza? Então, para a gente fechar. Nós consideramos, preste atenção agora que eu vou mudar o termo, tá?
que os elementos, elemento, com número atômico menor ou igual a 83 são elementos estáveis. Esse 83 é o bismuto, tá? Bismuto. Esse eu não entendi o que você falou. Eu estou dizendo que o elemento bismuto é um elemento estável e antes dele todos são elementos estáveis. Aí você vai lembrar do que eu falei na instante. Mas você não falou que a palavra elemento generalizava? Perfeito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Quando eu digo que um elemento é estável, eu estou dizendo que o isótopo mais abundante desse elemento é estável. Isso não impede de que outros isótopos desse elemento sejam o quê? Instáveis. Vou dar um exemplo. Existe um elemento de número atômico 55 chamado de césio. O césio é um elemento, ou seja, ele tem um conjunto de átomos. Esses átomos são chamados de isótopos. O césio tem um conjunto de isótopos. Tudo bem? Baseado no que você acabou de escrever aqui. O césio é um elemento radioativo ou não radioativo? Não radioativo. Não radioativo. O que significa isso? O isótopo mais abundante do césio é radioativo ou não radioativo? Não radioativo. Mas isso não impede de que tenha uma ovelhinha desgarrada lá, ó, chamada de césio 137, que seja radioativo. Gersinho, seus alunos, elemento. Gersinho, DAC, isótopo. Perfeito? Então, quando eu falo dos elementos, mas sim, os seus alunos, você tem aluno, gente boa. Generalizou, então deve estar falando da maioria, porque ele falou elemento. Tá? Quando eu pego, mas fulano, isótopo. Você particularizou. É por isso que alguém vira assim e fala, nessa caixa tem césio. Pessoas que não entendem, mas corre, aquele negócio do acidente de Goiânia. É diferente de, nessa caixa tem césio 137, que eu mesmo nem estava demais. Só por quê, assim? Porque aí eu sei que você particularizou me dando uma informação de que você está falando de algo que é radioativo. Generalizar. Carbono, número atômico, 6. 6 é menor do que 83? Então carbono não é um elemento o quê? E quando você fala o elemento carbono, você fala de quem? De todos os carbonos que existem. Agora olha a diferença. O carbono 14. Particularizei. A particularização vem com esse número, chamado de número de massa. Carbono, generalizou. Carbono 14, particularizou. Urânio, generalizou. Urânio 235, particularizou. Então a gente usa o número de massa para particularizar as coisas. Olhe como um quadro. Sempre eu estou falando do número de massa. Gente, aqui eu vou trazer o nitrogênio. Tá, Jacir? Você vai trazer o nitrogênio 14, né? Não é qualquer nitrogênio, não. Gente, aqui tem o carbono. Não, mas aqui você vai falar do carbono 12. Porque aqui você falou do carbono o quê? 14. Ou seja, elemento, carbono. Quando você particulariza, então você tem um isótopo. E esse isótopo pode ser radioativo ou não radioativo. Não radioativo, isótopo. Radioativo, isótopo também, mas ele já particulariza chamando ele de radioisótopo. Cambada, fechou isso? Beleza? Volta. Eu tenho Radioisótopo não... É um isótopo radioativo. É isótopo radioativo. Isso. E radionuclídeo? Um núcleo radioativo. Os dois ali são sinônimos. Tá? Sim. Sinônimos. Cambada, agora olha para isso. Eu queria apresentar para vocês duas partículas fundamentais. Partículas fundamentais são aquelas que existem, tá? E elas são as menores partículas que nós vamos considerar. Então, o elétron é uma partícula fundamental, porque ele existe enquanto elétron. Ele não é formado por nada menor do que ele. É o que nós vamos considerar nas provas.
Então o que é um elétron? Um elétron é uma partícula negativa. Perfeito? Aí eu queria apresentar para você outra partícula fundamental. Essas partículas fundamentais são chamadas de quarks. Nós temos 6 tipos de quarks. Para o nosso modelo de partículas, ó, temos 6 tipos de quarks. Para o nosso modelo de partículas, vamos considerar somente 2. Assim, peraí, a ficha caiu. Quer dizer que o que a gente aprende no ensino médio, você está aprendendo no nível médio. Então você não está vendo o universo como o universo realmente é. Porque se existem 6 tipos de quark, e quarks são partículas, e a gente, para entender o que nós vamos falar, a gente só precisa entender 2, esses outros quarks fazem algumas coisas que para a gente agora não é o quê? Interessante. Perfeito? Mas é importante que você saiba que existem essas coisas. Então eu tenho partículas chamadas de quark up e tenho partículas chamadas de quark down. O elétron tem uma carga de valor -1. Um quark ele tem uma carga fracionária. Ele tem uma carga de +2/3, o quark up, e de -1/3, o quark down. Até aqui, beleza? Pois então quer dizer que tem umas partículas. Esses quarks começaram então a se agrupar em trincas. Vinham 2 quarks up e conectavam com um quark down. E você formava um up, um up. Um down e combinava tudo aqui. Quando a gente pegava e olhava para essa estrutura, o que a gente imaginava era isso daqui. Você imaginava uma coisa. Perfeito? Então, tem uma bolinha! Foi o que os cientistas fizeram. Quebraram essa bolinha e viram que dentro dessa bolinha tinha coisas menores. +2/3, +2/3, -1/3 é igual a 1. A sua vida inteira, você chamou esse conjunto de próton. Então, o próton é uma partícula que, na verdade, é formada por outras partículas. Os cientistas pegaram prótons e começaram a bater um próton no outro dentro de estruturas chamadas de colisores de partículas. O próton batia um no outro e aí, se tivesse muita energia, ele se esfacelavam. Aí ele vai e detecta que tem dentro do próton. Aí os caras começaram a pensar mais. Porque aí se eu pegasse e botasse mais energia ainda, será que eu não podia esfacelar o que tem dentro do próton? Aí eles saíram construindo colisores cada vez maiores e mais potentes. Eles imaginam, e fizeram isso daí, né? Um experimento para detectar o que eles chamam de bóson de Higgs. Ou seja, a partícula de Deus. Você tem que sair quebrando as coisas para chegar na primeira partícula. Então bora botar para quebrar. Literalmente. Vamos fazer o quê? Vamos botar para quebrar esse negócio para ver o que tem dentro da partícula, o que tem dentro da partícula. Então, a gente, como eu falei para vocês, estamos estudando metade dos processos todos, né? E está vendo aqui o que é um próton. Quando essa combinação é do tipo up, down e down, a brincadeira fica interessante. Porque aí você vai ter +2/3, -1/3, -1/3 igual a 0. E nós chamávamos isso de quê? De nêutron. Aí a gente consegue dar algumas explicações interessantes. Quando o Rutherford propõe um modelo atômico, ele diz assim: existem prótons no núcleo, existem nêutrons para evitar a repulsão dos prótons. Quando você começa a estudar radioatividade, logo de cara você percebe que os nêutrons também podem gerar problemas. Porque se eu tiver muito nêutron, eu tenho radioatividade. Quando você presta atenção, que isso daqui, ó, nas aulas que eu dou no primeiro ano, eu fico pedindo para que não... É a única hora que eu peço na minha vida para que não tenha nenhum aluno prestando muita atenção. Porque o modelo de Rutherford disse que
que os nêutrons estavam ali para estabilizar a repulsão entre os prótons. Aí você pega e faz isso. E diz que o trítio é radioativo. Aí o menino fica embora. Agora imagine o menino do primeiro ano. Você fala, por que o primeiro ano? É porque radioatividade ele vai ver depois. Imagine o menino do primeiro ano, atento que vira e fala assim, peraí, professor, Rutherford não disse que o nêutron está lá para estabilizar os prótons? Primeira coisa, ele só tem um próton. Não precisava nem ter nêutron. Mas eu disse que podia ter, tá bom, eu aceitei. Agora, você disse que esse negócio é radioativo. Radioativo como se ele só tem um próton? Quem está repelindo quem? Como é que ele pode ter problema no núcleo se na verdade ele tem um próton e tem mais nêutron do que... Não era nem para ter nêutron nenhum e agora já tem problema? Aí você fala assim, ó, poxa, assim, eu estou vendo que o negócio tem o dobro... É pequenininho, pichelento, tá vendo? Mas ele tem o dobro de nêutron em relação ao número de prótons. Só que em relação absurda em relação à quantidade. O número de nêutrons é o dobro do número de prótons em uma região pequena. Só que você agora, diferente do menino do primeiro ano, você fala assim, e agora, explica aí. Você, diferentemente do menino do primeiro ano, você entende que o nêutron ele é formado por partículas que têm cargas. E se o nêutron é formado por partículas que têm cargas, as partículas que estão dentro do nêutron, o somatório delas dá zero. Mas o nêutron junto de outro nêutron vai ter o quê? Repulsão por conta das partículas que têm carga dentro dele. Então, eu posso gerar problema dentro do núcleo por conta dos nêutrons e eu posso gerar problema dentro do núcleo por conta dos prótons. Tem que botar para quebrar agora mais ainda. Mais ainda. Você entendeu que as partículas que formam o próton, em quantidade, têm maior carga do que as que formam o nêutron? Vou falar de novo. Você percebe que dentro do próton eu tenho partículas que têm uma carga que é o dobro da carga dos nêutrons? Tipo, essa daqui é igual, mas daqui está o dobro da carga dela. Então é normal que dentro dos prótons, ou melhor, entre os prótons, exerça uma repulsão bem mais intensa do que existe entre os nêutrons. Aí você pega e fala assim, pô, assim, o negócio está se ajustando. É por isso que é tolerável que em alguns casos você tenha até mais nêutrons. O que é estranho é quando você começa a ter mais prótons. Existe caso. Só que é mais raro do que casos onde o número de nêutrons seja maior do que o número de prótons, porque a repulsão não é tão intensa. O que não deve rolar é você ter muito mais nêutrons. Porque se você tiver muitos nêutrons, já começa também a compartilhar de quê? Desse processo de repulsão. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente conheceu essas partículas que vão nos ajudar a entender todo o processo. Amigo Dak, dá aquela pausazinha aí.